Oi, 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 tchutchucos afáveis, sejam bem-vindos. Não posso falar muito alto porque aproveitei que as crias estão todas dormindo para poder vir gravar aquele vídeo que eu prometi sobre amamentação, a diferença dos dois períodos de amamentação do Teodoro e das meninas das gêmeas. E, enfim, vocês deixaram algumas perguntas. Então eu vou responder a respeito, porque eu acho que muita mamãe tá curiosa. Aliás, um beijo especial para você que não é mãe, não é casada, não tem filho, mas que adora. Dá um oi aqui pra mim, você que é essa pessoa que adora ver relato de parto, de amamentação, de puerpério e nem o boy você arrumou ainda. Beijo pra você que quer se informar. Quero saber quem é você. Não esquece de já dar joinha, de compartilhar com as amigas, de mandar para o WhatsApp e apertar o sininho se você não apertou, que tem esse raio desse sininho aí, né? Mas enfim, começando para tentar não ficar muito grande. Eu tô tendo uma experiência completamente diferente em vários aspectos em relação à amamentação. Aliás, em relação a tudo. Eu vou fazer o vídeo do puerpério que vocês pediram, se vocês ainda querem, né? Se querem, deixem perguntas para me guiar. Bom, a amamentação com o Teodoro foi feliz em alguns aspectos e muito frustrante em outros aspectos. Aliás, algumas coisas eu nunca contei aqui, já contei para alunas de cursos. Aliás, só uma pausa antes que eu esqueça. Se você quer fazer parte da minha jornada da autoestima, o desafio de se amar, né? Aprenda a se amar de novo e quer saber em primeira mão, ter desconto e tudo mais, clica aqui embaixo nesse link para você fazer parte da minha lista VIP, porque tem coisas que só quem tá na lista vai receber, que eu não vou divulgar em rede social, que eu não vou postar no Instagram nem aqui no YouTube. Então, desconto, é um programa especial sobre autoestima, vai ter psicólogos, vai ter dinâmicas, vai ter videoaulas, vai ter lives, assim, uma jornada assim sobre autoestima, sobre reconstruir a autoestima, sobre como a sua infância afetou a sua autoestima, enfim. Tudo isso vai ser explicado e vai ter bônus e tal para quem faz parte da minha lista VIP. Então se inscreve aqui na lista para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Mas voltando, falando sobre frustrações, com o Teodoro, a amamentação assim, eu sempre soube que eu queria amamentar e que eu ia fazer o máximo para isso. Mas eu não sabia que era tão difícil. Aliás, na época eu fiz uma enquete no meu Instagram e mais de 99% das pessoas que me seguiam, das mulheres que me seguiam, tiveram muita dificuldade com a amamentação, assim, tipo, é uma minoria minúscula, se é que existe isso, que não teve problema com a amamentação. Deixa eu me ajeitar aqui. A maioria teve muito problema e muitas não aguentaram o peso psicológico, físico, dói pra caramba, e desistiram. Isso elas carregam até como estigma, porque a sociedade julga a mulher, né, por tudo. Se você amamenta, se você não amamenta, se você amamenta, porque ainda tá amamentando. Enfim, vamos relevar. Mas na época aconteceu o seguinte, lá no hospital onde eu tive o Teodoro, eles deram mamadeira pra ele, ainda no aniversário, porque a gente ficou uma semana por causa de uma bactéria que ele pegou. Eles deram mamadeira e a enfermeira me deu um bico de silicone pra botar no peito, porque segundo ela o bico era pequeno e tava fazendo, era difícil pra ele, papapá. Esses dois artifícios bagunçaram muito a minha amamentação. Por quê? Porque ele pegou muito errado o meu peito com o bico de silicone. Isso significou, até tem um relato aqui, eu vou deixar o link, que eu fiquei quase 2 meses com muita dor. Eu tive muita mastite, era peito que empedrava, era fissura. E eu acredito a esses dois fatores bem importantes. Eu amamentei o Teodoro até os 9 meses, e o que eu nunca contei aqui, que eu tava falando isso antes, é que ele desmamou de uma maneira assim, que foi muito traumática pra mim. Eu acho que pra ele foi de boa, mas pra mim foi muito traumática. Como que ele desmamou? Eu tive muitas mastites ao longo da amamentação. E quem me ajudou muito a contornar tudo isso foi a Joyce Zanardi. Beijo, Joyce, se você estiver vendo esse vídeo. Ela me orientou muito, não sei se ela ainda dá consultoria a respeito disso, mas ela é especialista no assunto. E ela me orientou muito, ela me ajudou muito a entender tudo e a, né, conseguir driblar vários problemas. E muito do que ela me ensinou naquela época eu tô aplicando agora, eu vou contar pra vocês. E tá sendo muito tranquilo agora. Bom, eu tive várias mastites. E a última mastite que eu tive, eu digo última porque daí ele desmamou, foi uma mastite bacteriana com a qual eu lidei por 4 meses. Ele pegou uma bactéria no Brasil, de uma priminha, e eu tava com uma fissura na época, e ele só queria um peito, ele não gostava do outro peito, só queria um peito. E por causa dessa fissura, essa bactéria entrou, e por ele ficar, tipo, ele curou da doença, mas ele ficava a bactéria ficava se retroalimentando, foi isso que a médica me explicou. Então, como não fechava a fissura,
tava sempre contaminado. E lá na Itália eu passei por 2 médicos, tanto o meu ginecologista, né, minha ginecologista, quanto a pediatra, foram bem assim, elas não falaram desmama, mas assim, olha, não vai sarar a sua mastite enquanto você não desmamar, porque a boquinha dele, a colônia de bactérias da boquinha dele tá alimentando a sua infecção. E assim, eu tava com o peito caindo, né, desintegrando, eu não queria parar de amamentar. Eu tava nesse processo, eu fui pro Brasil. Ele tava com quase 9 meses, eu fui pro Brasil, fui na primeira médica, a primeira médica foi taxativa, ó, você tem que desmamar. Eu falei, não, pode desmamar. Vou continuar aqui chorando de dor pra amamentar. E daí eu fui numa quarta médica, e essa quarta médica falou assim, olha, não precisa desmamar. Faz o seguinte, bem espertinha ela falou, faz o seguinte, dá mamadeira pra ele por 15 dias, pelo tempo que você vai usar a medicação, o antibiótico, no peito e oral. Então você dá o outro peito que tá bom, só que tinha, tipo, naquele peito não saía muito leite. E quando você vê que ele não tá saciado, você dá mamadeira. Fiquei meio com a pulga atrás da orelha, mas, né, ele já se alimentava muito bem, tava com uma alimentação totalmente estabelecida, mas enfim, amamentar era o meu apego, né? E daí foram 5 dias. Depois do 5º dia, com fórmula, fui dar o peito pra ele e ele fez. Eu quase morri, eu tive uma assim, eu tava no quarto da minha mãe, mãe, eu comecei a tirar o outro peito machucado, lambuzado de pomada, e queria, minha mãe, não dá, não pode botar ele, tá com remédio, mãe, ele larga meu peito, ele não quer ver. Gente, eu chorei, eu fiquei 15 dias, a Cacau vai lembrar disso, porque na época eu tava começando o acompanhamento sobre o sono, e eu chorava, assim, ele não quer mais meu peito, e ele faceiro, né? Nem tchum. E faltava uma semana pra ele fazer 9 meses. E aquilo me marcou profundamente, porque foi muito frustrante. Eu não queria desmamar, não era o meu plano desmamar. E ele desmamou assim, quando eu introduzi a fórmula. Corta para a segunda gestação. O que eu sabia já? Eu sabia que para amamentar gêmeas e para ter bastante leite, eu precisaria fazer mais estímulos, isso não só com botando as duas para mamar ao mesmo tempo, para o corpo entender que eram 2 bebês, mas assim que elas mamassem, esvaziar completamente a mama e tal. Então eu tomei algumas providências. Algumas são condenáveis do ponto de vista do politicamente correto da amamentação, mas foram fundamentais para minha sanidade. Primeira coisa, eu comprei bombinha elétrica, 2 bombinhas. Eu tinha aquela manual quando eu era do Teodoro, e aquilo, nossa, eu já tenho tendinite, já tenho problema na mão, e aquilo me deixou pior ainda. Então eu falei, não, vou comprar uma bombinha elétrica, achei um preço bem bom aqui. Comprei dupla, então eu cheguei na maternidade e já tava aqui. Comprei aquelas conchas coletoras, porque aliviava o bico do peito quando, né, principalmente no comecinho, que os bebês são muito pequenos, o peito fica muito grande, muito cheio de leite, mais difícil, então aquilo ajudava a dar uma esvaziada antes de botar o bebê pra mamar. E tomamos uma decisão como família pela segunda semana, que foi tirar leite, eu congelo, né, alguns por, sei lá, medo de faltar estoque, né, e de pular uma mamada para eu poder dormir. Eu sei, Fábio, mas a mamadeira pode ter confusão de bicos nos primeiros meses e tal. Eu sei de tudo isso, eu não recomendo no sentido de mamadeira, mas pra gente foi fundamental para que eu tivesse o mínimo de sanidade, que eu dormisse um pouco. Então, eu tiro o meu leite, então eu tomo mamadeira com o meu leite, e no primeiro turno da noite eu durmo umas 4 horas seguidas, às vezes 5, geralmente 4. E o Bertotti fica com as 2. Então, uma das mamadas é o meu leite, só que na mamadeira. Até agora, a gente tá indo aí para 1 mês e pouquinho, a gente não teve problema de pega, de confusão de bicos, e elas mamam plenamente, porque todas as outras mamadas são no peito. Mas essa da noite, uma eu dou mamadeira, ele dá mamadeira, pra eu poder dormir um pouco. Por quê? Uma das coisas que mais me afetou no período de amamentação do Teodoro, sem dúvida, foi o sono. O sono... Eu já falei pra vocês, já gravei vídeo com a Cacau, vou deixar todos os vídeos aqui que eu tô falando, tá? Me afetou demais. E eu lembro que uma das brigas que eu tive com o Bertotti quando o Teodoro nasceu, foi porque lá pelos 3, 4 meses dele, eu cheguei no quarto, meus peitos explodindo, assim, eu vi que eu tinha dormido demais, e eu cheguei lá, tava os dois dormindo no quarto, ele dormindo com o Tetel no quarto, e eu vi uma mamadeira, a mamadeira com leite, eu sabia que... Eu não tirava leite nessa época, e eu sabia que ele tinha dado fórmula. E eu lembro que eu briguei muito com ele, porque eu me senti traída. E eu tava muito mal, assim, naquele período, assim, emocionalmente falando.
E ele falou: Fábio, tão importante quanto o seu leite pro Teodoro é a sua sanidade. Você precisa estar bem para ser uma boa mãe para ele. Você não tá bem, então você precisava dormir. Eu não vou chorar porque esse vídeo é feliz. E eu aprendi muito com meu marido nesse período de que ser uma boa mãe não é só dar leite, porque eu acho que muitas mães se sentem muito mal quando elas não conseguem amamentar e não se sinta mal. Meu marido me ensinou isso, que estar bem emocionalmente é tão vital para a saúde dos meus filhos quanto dar leite. Então, ele fazia isso de vez em quando, assim, quando ele via que eu tava pifando, ele escondido dava a fórmula pro Teodoro, eventualmente, obviamente, para eu poder dormir. Então, dessa vez, a gente sabia que o sono poderia ser uma questão, embora a gente esteja tirando bem mais de letra do que do Teodoro, experiência, né, migas? E então a gente faz isso. Eu tiro muito leite durante o dia, eu congelo uma parte e para alguma necessidade, para ir no médico, para fazer alguma coisa, tem leitinho meu congelado, mas uma mamada do dia é o meu leite na mamadeira para eu dormir. Eu acordo com os peitos explodindo depois de 4 horas, então eu tiro com a bombinha até ficar, né, para que elas consigam mamar, congelo isso que eu tiro. E daí elas mamam, eu boto geralmente as duas ao mesmo tempo. Às vezes não, porque a Titi mama mais devagarinho, ela é mais, sabe, ela tem mais sono do que fome. Já a Tatá é desesperada, Tatá vê o peito e fica desesperada. Então, mas na maioria das vezes, 80% das vezes, elas mamam ao mesmo tempo no peito. E depois que elas mamam, mais ou menos uma hora e meia depois, eu tiro o leite com a bombinha. Então eu tô sempre estimulando, então eu tenho muito leite por causa do estímulo. Agora, algumas coisas que eu não fazia e que a Joyce que me ajudou a entender, né, o processo todo do corpo fisiológico. Uma é beber muita água, né? Leite basicamente é água. O seu corpo ele gasta aí cerca de 700, 800 calorias por dia só para produzir o leite. E o leite é líquido, né? Dependendo da fase do bebê, você chega a produzir 1 litro de leite por dia, fora a sua necessidade de líquido. Então, quando eu tive falta de leite, foi quando eu tive a primeira crise ali com a amamentação, ali por volta de 1 mês, ela me deu uma consultoria, ela falou, água. Então, eu bebo de 4 a 5 litros de água por dia. Bebe sem ter sede? Sim, bebo sem ter sede. Porque é a base da produção de leite. E dou bastante atenção a alimentos e chás lactogogos, né, que eles chamam, que estimulam a produção de leite. Então, coisas à base de milho, por exemplo. Cuscuz não é só porque eu sou nordestino, mas ajuda na produção de leite. Chás, né, ervas que são lactogogas, então ajudam mais na produção de leite. E a maior coisa que é o estímulo, é botar o bebê para mamar, elas mamam em livre demanda, mas elas já têm um ajustezinho natural delas, que é a cada 2 horas e meia, 3, que é o período que elas mamam. E isso tem feito muita diferença. Elas acertaram a pega desde o início, porque eu não usei bico de silicone, embora eu tenha introduzido a mamadeira depois, é uma mamadeira especial, que é anti-refluxo, que, né, lembra mais ou menos o peito da mãe no peito, não é 100% igual, obviamente, eu não tô recomendando ninguém a usar, mas foi o que funcionou pra nossa casa, pra que as coisas fluíssem. São 2 bebês ao mesmo tempo, né? Então, na maioria das vezes, elas mamam ao mesmo tempo para estimular o peito, eu tiro leite com a bombinha ao mesmo tempo para estimular, bebo muita água, alimentação, pensando nisso, nessa dinâmica de produção de leite. E mentalidade, sanidade, isso tem sido assim o meu foco nessa gestação, leveza, equilíbrio, para que tudo flua bem, sem culpa e de uma maneira que funcione para nossa realidade. Talvez as dicas que eu tenha te dado não sirvam para você vai dizer, não, para mim não, mas talvez alguma coisa aí nessa rotina possa te dar um start. Eu falei no primeiro vídeo sobre a amamentação, eu reforço agora, mais importante que o leite em si, é uma mãe de bem com a maternidade dela. Agora, se você tem leite, você sabe que o fenômeno de não ter leite é uma coisa muito rara. Sabia disso? É muito raro. Mas muitas mulheres acreditam que não tem leite, ou que seu leite é pouco, ou que é fraco, porque tanto a família ou a rede de apoio não apoia, como existe uma demanda muito forte, né, nos consultórios, pelas comissões, inclusive, que se ganha da indústria alimentícia, né, receitando-se fórmulas, de fazê-las acreditar que o leite delas é fraco, é pouco e que elas precisam complementar. E nessa de complementar, os bebês acabam desmamando.
Então, assim, as mulheres ainda não são encorajadas na plenitude a amamentar. Eu sei que dói pra caramba, gente. Eu sofri pra caramba na minha primeira vez amamentando. Dessa vez foi uma semana só, mais incômoda, assim. E a gente foi tirando de letra depois, pela experiência que eu já tinha, obviamente, mas principalmente por acreditar. Esses dias meu pai falou, nossa, mas são duas, elas são muito esfomeadas, você vai ter que dar leite em pó, elas não vão, você não vai dar conta. Eu falei, vou, pai, meu corpo vai dar conta. Meu corpo já entendeu que existem duas bebês e meu leite é a melhor coisa para elas. Claro que eu vou dar conta, vai ter leite aqui sim, vou beber muita água, vou descansar quando eu puder. E sim, eu vou ter muito leite. E eu preciso ficar falando isso o tempo todo pra mim mesma, porque existe um processo de desencorajamento da mulher. E eu acho que muitas mães são frustradas com essa questão da amamentação, porque elas ouvem muito, né? É um momento muito frágil que a gente tá e a gente ouve muito as pessoas em volta. E as pessoas em volta têm uma mania, assim, bem complicada de desencorajar a gente. Enfim, se você tiver dúvidas a esse respeito, escreve aqui embaixo, eu vou respondendo na medida que eu conseguir. E se você tem perguntas sobre o puerpério, pós-parto, que o meu já tá acabando, inclusive, me faça que eu vou gravar um vídeo pra semana que vem contando a diferença dos dois puerpérios. Me diz aí, como é que foi a amamentação pra você? Foi um período gostoso, porque é uma delícia amamentar. É cansativo, muito cansativo, meu Deus. Mas é tão prazeroso, né? Hoje mesmo eu tô aqui gravando pra vocês, acabei de chegar do pediatra, a Tatá já engordou mais de 1 quilo nesse um mês, a Titi também, estão super bem de peso, estão se desenvolvendo bem, e dá aquele orgulho de saber que todo o meu esforço tá valendo a pena pra amamentá-las, pra que elas tenham o melhor alimento possível, que é o meu leite, sabe? Então, eu espero que te encoraje esse vídeo e que te faça sentir bem com a ideia de cuidar de você também, porque quando eu falo que, enfim, a gente fez essa dinâmica de uma mamada, eu pular para poder dormir, é lembrando que eu preciso me cuidar para poder cuidar dos meus filhos, sem culpa nenhuma. Eu estou numa posição de prioridade, sim, porque eles precisam de uma mãe bem da cabeça, para poder ser feliz com a ideia de tê-los. É isso, se você gostou desse vídeo, manda para alguma amiga sua, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você é novo por aqui e me siga nas redes sociais para acompanhar o nosso dia a dia com as gêmeas. Um beijo grande, fica com Deus, até mais!